Boa. Bom, vamos lá, pessoal, a gente vai dar início ao nosso papo aqui. Super obrigada pela presença de todos. A gente vai falar, estamos aqui num evento online, a gente está chamando de Close Experts, onde a gente vai falar um pouco sobre como a empresa pode recusar atestados e um pouquinho desse fluxo de validação, desse processo todo. Antes de a gente entrar de fato no conteúdo, vou me apresentar e passar um pouquinho para a Letícia. Então, eu faço parte da equipe aqui da CloseCare. Eu lidero a parte de comercial, marketing e CS, que é o nosso atendimento do cliente aqui na CloseCare. Falando brevemente sobre a CloseCare, nós somos uma empresa que é uma plataforma, a gente faz a gestão de atestados, entre outros documentos, mas a gente vai focar aqui hoje sobre esse processo que pode ser aplicado em todas as empresas e a validação, independente de quem tem CloseCare ou não. Só fazendo um pouquinho da minha audiodescrição, sou mulher, branca, estou aqui com o fundo da CloseCare, estou usando uma blusa preta e vou passar para a Letícia se apresentar. Muito bom dia, muito obrigada a presença de todo mundo. Meu nome é Letícia, em autodescrição, sou uma mulher oriental, tenho cabelos castanhos aqui mais ou menos na altura do ombro, estou com uma camiseta azul marinho aqui com a escrita da CloseCare e meu fundo aqui também é da CloseCare. Tá bom? Me apresentando um pouquinho então, eu sou médica de formação, fiz a Unesp, fiz residência de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional aqui na Santa Casa de São Paulo, depois fui me aventurar um pouquinho na parte de especialização de nutrologia e me dediquei muito tempo na parte de diretoria técnica, diretoria de operações, integrei aqui o time da CloseCare desde o comecinho da CloseCare, em 2018, fiz parte ali de todo o projeto, do produto, e hoje estou à frente aqui das áreas de operação, então estou aqui na diretoria de operações, e hoje é um enorme prazer poder falar um pouquinho, então, desse tema aqui de recusa, aqui de atestados. Boa, obrigada, Lê. Pessoal, só dando uma introdução, então, a gente vai falar, como eu falei há uns minutinhos atrás, sobre quando uma empresa pode recusar um atestado que ela recebe. A gente resolveu tratar desse assunto especificamente, porque aqui do meu lado, tanto no comercial quanto dos nossos clientes, a gente tem muita dúvida. Olha, eu recebo, em geral, 50 atestados por mês, a gente tem clientes que recebem desde 500 atestados por mês até 15 mil atestados por mês. Eu recebo todos esses atestados, e aí, o que eu posso fazer com eles? Se o atestado é rasurado, eu posso recusar? Eu não posso? Enfim, tem uma série de dúvidas sobre esse tema. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então a gente vai começar com uma breve apresentação da Letícia sobre o tema em geral, sobre como funciona o fluxo, um pouco de como a gente faz e como a gente entende que são essas recusas, como os nossos clientes trabalham essa questão. E depois a gente vai trazer perguntas de vocês, que alguns já enviaram, o chat está aberto, vocês podem mandar as dúvidas e a gente vai lendo aqui, e depois a gente vai começar esse bate-papo com as dúvidas de vocês especificamente, tá? Então, vamos começar, Lê, pode ficar à vontade. Muito bom. Carol, você compartilha aí a apresentação, certo? Compartilha, peraí, só um minutinho. Muito bom. Muito bom, gente. Então, assim, deixa eu comentar um pouquinho como vai ser, para vocês já saberem como que vai se desdobrar isso. Eu tenho 4 temas principais aqui para falar para vocês, de uma forma bastante objetiva. Então, a gente vai passar pelo primeiro, que é quando que eu posso recusar esses atestados. A segunda parte é um pouquinho sobre o médico precisa, ou quando o médico entra nessas recusas, tá? O terceiro ponto é um pouquinho depois que eu recusei. O que eu faço? Qual é o processo que eu tenho que implantar para que essa recusa seja aí ética e legal? E depois a gente vai falar um pouquinho aqui como que a CloseCare resolve alguns pontos mais críticos desse processo, tá? Tudo isso leva mais ou menos ali em torno de 10 a 15 minutinhos para que vocês, então, já possam ir colocando as perguntas de vocês aqui e para que a gente possa ter bastante interação e bastante troca aqui, tá bom? Se utilizem aí dos emojis, porque a gente não vai trocar aqui falas, mas eu fico olhando aqui, eu acho que já vai dando para ter uma noção também do que vocês praticam, do que vocês não praticam, e aí a gente vai se falando essa linguagem aqui também.
Fechado? Muito bom, então. Então, já vou começar aqui a falar, a Carol já me colocou aqui, vamos direto ao ponto aqui nesse webinar, vamos falar em quais casos, então, a empresa pode recusar um atestado. E antes de começar aqui, gente, a elencar esses 5 pontos principais aqui, eu queria muito falar para vocês que isso não é uma verdade absoluta. Eu trouxe aqui alguns elementos, mas para que depois vocês possam verificar, né, se isso faz parte, se isso tem necessidade de estar dentro da política de vocês ou não, porque a decisão sobre a política de recebimento de atestados e aí a parte de recusa, ela vai depender muito de cenários muito típicos. Então, da política, do que vocês já executam, do tipo de equipe que vocês têm aí dentro, da quantidade de CCTs, da localidade geográfica onde vocês estão. Tá bom? Então, aqui não há lista, uma verdade absoluta, mas para que a gente possa expandir bastante esse tema. Começando, posso recusar ali documentos atestados irregulares ou incompletos. O que seria isso? Basicamente, de uma forma bem geral, é aquele atestado que falta alguma informação inicial. Então, ele falta ali, por exemplo, o carimbo do médico que fez esse atendimento, ele falta ali a informação, às vezes, do nome do paciente completo, né, que é o nome do funcionário de vocês. Então, falta alguma coisa. E onde que vocês podem se basear bastante para achar esse conteúdo? Vocês podem se utilizar ali na resolução do CFM, onde que é o número 2381 de 2024, que normatiza a emissão dos documentos médicos, sendo um deles o atestado. Então, lá você vai ter uma lista de informações que o médico, ele obrigatoriamente tem que colocar dentro desse atestado, então, para que ele possa ser ali considerado um atestado regular. O que a gente tem lá? O nome do paciente, você tem que colocar o nome completo do médico, o CRM, a assinatura, você vai ter informações até sobre, tem que ter um contato desse profissional, quer seja um e-mail, quer seja um telefone, quer seja o endereço também. Então, ali vocês vão poder consultar e muito daquilo já vai poder integrar aí a sua política e se tiver faltando alguma dessas informações, você pode, então, seguir com a recusa, ok? Segundo ponto aqui, os atestados fraudulentos ou com dúvidas sobre a veracidade. E aqui acho que é um tema dos mais perguntados aqui para a gente, né? Eu poderia falar, a Carol está aqui para confirmar, que acho que ela responde essa pergunta várias vezes aqui por dia também. E aqui, gente, eu consigo, assim, para deixar mais fácil para vocês entenderem, vamos tentar ver, assim, atestados falsos, tá bom? A gente tem os atestados falsos de natureza material. O que seria isso? Quando o documento ele é elaborado por um profissional sem habilitação ali para o exercício da medicina. Tá bom? Então, esse é um ponto. O segundo é quando é um atestado falso de natureza ideológica. O que seria isso? Seria aquele atestado que ele tem uma informação, é até um profissional que está tudo ok com ele, só que é um profissional, tem alguma informação que não é real. Então, vamos imaginar ali, a Carol me trouxe um atestado e tem uma informação que ela está com um quadro de diarreia, que ela precisa de afastamento de 3 dias. Mas essa informação não é real. Então, isso é um atestado ali fraudulento de ponto de vista de natureza ideológica. E existe, gente, os atestados que eles existem mesmo, só que eles foram adulterados. Eu acho que isso, depois vocês comentem aqui, qual que é a quantidade de atestados que vocês mais recebem dos fraudulentos. Esse é um número expressivo que a gente recebe aqui na Close Care. Então, ele veio de um atestado original, só que alguém adulterou. Às vezes é a própria pessoa ali que adulterou em benefício próprio. Então, ela altera, o mais comum aqui, alterar tempo de afastamento, data de início desse afastamento, né? Então, ela adultera em benefício próprio. E pode ser parte de um atestado, então, às vezes, ela pode até pegar uma parte de um atestado ali verdadeiro, por exemplo, o QR Code de um documento que foi emitido digitalmente, pega esse QR Code e edita e coloca ali dentro de um documento, tá bom? Então, esses são os pontos aqui principais dos atestados fraudulentos, e depois a gente tem atestados de profissional não credenciado. Então, aqui, realmente, é um documento que foi liberado ali por um profissional que não pode emitir aquele tipo de documento, ou até um médico que, às vezes, não é reconhecido aqui dentro do território nacional, às vezes ele ainda, né, nem é um médico ainda, às vezes ele nem ainda se credenciou ali dentro do CFM, isso também pode acontecer.
O quarto grupo, que é uma das práticas mais frequentes, é a que mais começa, né, quando a gente quer criar uma política de recebimento, geralmente essa é a que a gente já introduz, que é a entrega no prazo. Então, cada empresa vai ter na sua política, na sua CCT, ou vai se utilizar de outras legislações para definir o prazo de entrega. E aí, se esse documento for entregue fora do prazo, você pode sim fazer a recusa desse documento. E o último é a violação das políticas. Então, você tem ali a sua política interna, que ela está regida pela legislação, pela CCT, ou seja, ela compila todas as informações, e aí você pode fazer uma recusa, né, daquele atestado. Um exemplo muito claro que a gente tem aqui é atestado de acompanhamento. Né? Então, o empregado, o funcionário, ele tem que se afastar porque ele está acompanhando um filho, por exemplo, só que ultrapassou o saldo previsto na sua política ou na sua CCT. Então, vamos imaginar, ele pode, né, faltar ali, se ausentar do trabalho por 2 dias no período, no ano, no semestre, né? E a partir do momento que ele ultrapassa esse saldo, você pode também recusar esse documento. Fechado? Então, tá bom. Vamos passar aqui já logo, então, para o segundo tema, que é um outro ponto aqui muito importante. Acho que pode colocar os 3 quadrinhos, viu, Carol? Que é quando eu preciso e quando eu não preciso de um médico para fazer essa recusa, tá? Então, essa é uma pergunta muito constante, porque nem todas as empresas têm médico diariamente, né? Ou tem ali dentro dos seus SESMIS a configuração. Eu preciso de um médico para fazer isso? Não é necessário. Tá? Então, não é necessário que um funcionário passe em consulta ou que você consulte um profissional médico para você recusar um documento, se você tem bem clara a sua política estabelecida. A recusa, ela deve ser baseada, então, nesses critérios claros, né, baseados ali na legislação trabalhista e nas outras políticas, quer seja uma CCT, quer seja um acordo coletivo, quer seja a sua própria política interna ou até mesmo a CLT. Porém, por que surge tanto essa dúvida sobre, assim, preciso de um médico ou não preciso de um médico para fazer essa recusa? É muito comum, gente, que a gente tenha em alguns procedimentos operacionais dentro da sua empresa, um programa de homologação de atestados, tá? E aí são amplas iniciativas, eu nem vou citar muito aqui, né, como que é a construção de um programa total de homologação, mas muitos têm uma etapa dentro desse programa de homologação, que é uma consulta com o médico, né? Então, consulta com o médico do trabalho para verificar uma situação muito específica de um atestado. Então, alguns médicos vão definir assim, olha, todos os atestados que tiverem acima de 5 dias de afastamento, ele vai passar aqui comigo numa avaliação e eu vou ver se eu defiro esse tempo de afastamento, posso reduzir, eu posso aumentar. Então, o médico do trabalho, pela resolução do CFM, ele pode sim discordar de alguns conteúdos de um atestado médico emitido por um outro profissional. Então, ele pode falar assim, olha, 5 dias? Não, acho que são 3, e ele vai registrar tudo isso em prontuário médico, isso é legal, tá bom? E aí ele vai falar, olha, você vai ficar então afastado 3 dias, porque você tem capacidade laborativa para isso. Então, nessas situações, gente, aí é específico que você tem que passar mesmo, mas não é uma recusa de um atestado. Né? Acho que é importante a gente saber diferenciar. A recusa, sim, se tiver numa daquelas condições, você pode fazer a recusa, independente de você ter um profissional médico ou não. Tudo bem? Vamos aqui para o nosso terceiro ponto, então. E aí, Carol, pode passar? O que acontece? Então, fiz a minha política, já defini quais são os meus critérios de recusa, já tenho tudo ali direitinho. Peguei um caso e recusei esse caso. E agora, como que eu faço esse processo? Letícia, como que eu garanto, né, para minha empresa, como eu deixo ela segura de que eu estou fazendo um processo respeitoso, ético e legal? A gente vai deixar aqui 7 pontos para vocês, tá? Para que vocês possam ali incrementar, ou vocês possam criar do zero, o que vocês querem fazer, então, com o processo de vocês. A primeira coisa, que é a mais importante, tem que ter uma garantia legal e ética, tá? Nessa recusa. Então, o seu validador, quem você está escolhendo para validar esse documento, ele deve estar familiarizado com a sua política,
com a legislação que rege a realidade da sua empresa. Você não pode pôr na mão de uma pessoa que ela vai tomar decisão por achismo, tipo, eu acho que isso aqui eu não deveria, porque senão você está pondo em risco ali, né, você está deixando a sua empresa ali realmente com risco trabalhista ali no final das contas, tá? Então, essa pessoa precisa ter isso claro e ser bem treinada. Beleza, peguei ali uma suspeita. Travou aqui? Voltei, gente. Não sei o que aconteceu que meu microfone fechou. Vocês pegaram? Pegaram? Tá ok? Tá. Beleza. Pegamos um caso ali com suspeita de fraude, ok? O que eu devo fazer? Então, vamos tentar dividir, ó. Casos que foram fora do prazo, eu não preciso fazer checagem de veracidade, eu só sei que aquilo está na política, eu fiz e eu recusei, certo? Os casos que você tem a suspeita de fraude ou que você quer checar a veracidade, você pode fazer de algumas formas. Vamos pensar que se é um documento assinado digitalmente, você vai lá no validador do governo e você baixa aquele documento e você compara para ver se está real. Beleza, não preciso de muita coisa para checar essa veracidade, mas vamos imaginar que você tenha dúvida se aquela consulta realmente foi feita. Qual que é o processo que você vai executar? Você vai instituir ali o início de checagem de veracidade. Como que você faz isso? Você vai ou entrar em contato com o médico, ou você vai abrir um chamado ali para a clínica e você vai checar se essa consulta foi realizada e se as informações daquele atestado condizem com o que está no prontuário médico. Então, você vai fazer um processo pouquinho, né, mais demorado, porque você precisa entrar em contato. Mas essa empresa, esse estabelecimento, esse profissional vai te devolver essa informação e você vai ter aí, você vai bater se realmente era um documento fraudulento, enfim. Beleza, fechamos essa parte aqui. Você vai para o terceiro passo, que é a documentação da recusa. É muito importante que você tenha isso documentado, né? Então, que você coloque ali essas informações do porquê que foi, qual que é o motivo, qual que é o item ali da política que aquilo não está atendendo, para que você tenha essa rastreabilidade do que está acontecendo. E aí você vai produzir uma mensagem, um documento, aí você que vai escolher, né? A forma vai ser e-mail, vai ser um texto, vai ser uma carta, vai ser um formulário, o que você está escolhendo como a documentação da recusa. E depois que você estabelece isso, você comunica o empregado, certo? Então, aqui é muito importante que a gente tenha essa comunicação para que o empregado saiba exatamente por qual motivo o atestado dele está sendo recusado. O outro elemento aqui muito importante são alternativas, tá? Então, aqui tem muitas políticas com as alternativas muito bem claras. O que seriam essas alternativas? Vamos imaginar que a pessoa colocou um atestado que está rasurado. Só que não necessariamente foi ele que rasurou. Pode ter sido profissional de saúde, emissor? Pode, a gente sabe que isso acontece. Então, você dá uma alternativa para ele repostar ou trazer uma nova versão desse documento em X período de tempo para que você reverta aquela situação. Então, você fez uma recusa, porém você está dando uma alternativa, tá? Aqui, por exemplo, atestados de acompanhamento. Às vezes tem um nome de um menor que você não sabe se é dependente dessa pessoa. Então, você dá uma alternativa dele trazer o RG, ou de você, às vezes, se você não tem isso no banco de dados. Então, você está dando alternativas para solucionar aquela recusa. É importante também que você tenha um caráter educacional e não punitivo, tá bom? Então, é muito importante que você faça essa recusa, mas tentando evitar que ela se repita, né? Então, trazer também esse caráter mais de educação do funcionário que você tem. E o último passo é registre todo esse processo. Gente, é muito importante que a gente registre todo esse passo a passo para que você proteja a empresa ali em futuras disputas, tá? Porque se a gente está tendo uma garantia legal e ética, isso está tudo ok, tá tudo certinho, mas a gente precisa ter tudo isso documentado. É muito importante também que vocês passem esses processos por uma validação do jurídico de vocês, tanto da política quanto do processo, envolva o RH nisso, né? Acho que é muito importante o jurídico e o RH terem tudo isso junto com vocês. Quando vocês estão criando as mensagens de reprovação, qual é o
tom que você quer dar, né? Que a empresa quer para com esse funcionário. Então, façam essas validações ali com as áreas competentes, que o processo de vocês e toda essa documentação vai ficar muito melhor. Muito bom? E vamos para o último tema, acho que eu estou respeitando o horário aí, Carol que vai me falar. Eu vou falar aqui rapidamente como que funciona, então, o processo de recusa com a Close Care, tá? E como vocês viram esse processo todo, a Close Care faz isso de uma forma automatizada, então não teria por que ter muitas diferenças, porque esse é o processo ali mais correto, mais ético e legal que a gente pode fazer isso. A gente faz uma automação de ponta a ponta. Então, eu faço desde um recebimento rápido e ágil, porque afinal a gente tem o desafio do prazo e, né, da pulverização ali das empresas para resolver. E a gente faz toda a etapa da validação dentro da nossa plataforma, até que esse documento, ele tenha todas as informações ali corretas e que ele possa integrar o sistema aí de vocês, ou de folha de pagamento, ou do módulo da saúde ocupacional, para que vocês possam utilizar esses dados super qualificados, certo? E o nosso grande diferencial, né, eu acho que a gente aqui sempre fala que a gente aplica um motor de regras. O que é esse raio de motor de regras, né? Motor de regras é tudo isso que eu falei. É a política, são as regras da CCT, são as boas práticas, é passo no médico ou não passo no médico. Esse é o diferencial, é ter um workflow que não seja só uma transcrição de documento, né? Mas que realmente traga essa inteligência e do processo e essa agilidade. Então, é isso que a gente chama aqui do nosso grande motor de regras, que é a nossa inteligência aqui. E a gente garante uma comunicação clara, né? A gente garante uma comunicação clara com o gestor, para ele saber o que está acontecendo. A gente comunica isso para o funcionário, então a gente tem os pontos de contato com o funcionário, desde o recebimento até o motivo da recusa ou até a recomendação do que ele deve fazer na sequência. Então a gente garante todas essas etapas e é por isso que eu falei aí de ponta a ponta. Perfeito? Carol, acho que de introdução foi isso, veja se eu passei por todos os pontos aqui, e acho que a gente abre para as perguntas. Boa, super obrigada, Lê. A gente tem diversas perguntas aqui, pessoal. Eu vou passar pelas perguntas que a gente recebeu pelo formulário, e depois, como o chat aqui não está funcionando, eu vou abrir para vocês levantarem a mão e a gente abre o microfone para vocês, tá? Mas eu vou passar primeiro pelas perguntas do formulário. Então, a primeira é da Natália Sereno. Ela fez duas perguntas, na verdade. A primeira é: qual é o prazo que as empresas têm praticado para o recebimento de atestados? E a segunda é: de acordo com a resolução do CFM, os documentos médicos precisam ter algumas informações específicas. Em caso de recebimento de um atestado sem esses dados, a gente pode recusar? Muito bom, excelentes perguntas aqui. Vamos então para a prática, então, qual que é o prazo que a gente tem adotado aqui, ou que as empresas têm adotado, tá? A maior quantidade eu falo assim, a maior ocorrência é 48 horas, tá? A partir da data de emissão do documento, 48 horas corridas. Porém, o que as empresas praticam muito é o que está dentro ali da CCT. Né? Então, ela acaba olhando ali, por exemplo, a CCT específica daquelas filiais ou a geral e acaba criando uma regra ali geral para recebimento. Aqui é muito importante que a gente saiba o tempo decorrente e também se é a partir da data do início do afastamento ou do término do afastamento, tá? Então, leiam ali dentro das CCTs essas diferenciações, porque pode trazer esses parâmetros um pouquinho diferentes. E com relação à lista ali, né, do que CFM põe a resolução, sim, você pode recusar, porque está baseado ali que um atestado médico deve conter essas informações, tá? Então, é realmente uma normatização da emissão de um atestado médico que deve conter aquelas informações. Tudo bem? Vamos lá? Boa. Vamos para a pergunta da Ediana de Souza. Quanto aos atestados sem CID, quando é cobrado, falam que não é obrigatório, porém, para encaminhar para o INSS é necessário. Como fica? Olha, sabia que vinha essa pergunta, sabe? Porque também essa é top aqui de recebimento. Excelente ponto, tá? Então, realmente a gente tem resolução ali do CFM, como você bem sabe, pela sua pergunta eu já vi sobre esse seu conhecimento, né? Que realmente
o funcionário ele tem que dar a autorização para divulgação tanto da codificação ou com relação ao quadro clínico ou até o nome da doença, né? Então, isso existe. A gente já tem visto algumas empresas dos nossos clientes em que CCTs obrigam a indicação do CID em quase todos os documentos ou em situações muito específicas ali referentes a provavelmente encaminhamentos, né, auxílio previdenciário ali, porque realmente essa é uma informação que você precisa, tá? Então, algumas empresas que já têm isso, têm consultado o seu jurídico e realmente já têm colocado obrigatoriedade em algumas situações aqui, e a gente aqui consegue mapear, né, a gente, aqui no nosso sistema, a gente consegue alertar quais seriam essas situações para que isso seja cobrado ali. Porém, a gente tem também algumas situações que o jurídico entende que isso fere ali alguns artigos ali, acho que da legislação, que é a questão da privacidade. Então, a gente tem acompanhado, tá bom, essas discussões aqui, a gente tem trocado muita figurinha com os nossos clientes, mas é uma decisão que geralmente vai para a esfera jurídica antes de alguém bater o martelo final sobre precisamos exigir sempre ou em quais momentos, ou podemos ou não podemos recusar, e o que a gente comunica quando a gente recusa. Acho que eu não respondi total, mas é porque o assunto, ele tem todas essas discussões, tá bom? Não tô querendo ficar em cima do muro, não. Emendando nisso, aí só uma curiosidade, Lê, qual é o percentual de atestados que a gente recebe com CID e sem CID? Muito bom, tá? No geral, geralzão, assim, Brasilzão, tá? A gente tem 70% dos documentos ali com CID e 30% sem. Mas, antes que você já... Eu nem tô vendo vocês, mas já sinto que vocês, alguns de vocês falam, pelo amor de Deus, o que ela tá falando, né? Situações, né, gente? Então, tem estados que isso é o inverso. Né? Então, a gente tem regiões, por exemplo, Rio de Janeiro, ele é muito inverso. Lá a gente tem grandes dificuldades, a maior parte dos documentos vem sem CID, tá bom? Então, isso vai atender ali algumas regiões também. Boa. Só de curiosidade, pessoal, a gente hoje na Closecare está recebendo cerca de 100 mil documentos por mês entre todos os nossos clientes, então a gente tem um parâmetro aí relevante para falar para vocês. Próxima pergunta da Eleni. Tem prazo de entrega do atestado na legislação ou a empresa pode estipular? Tem algumas sim, tá? Então, tem CCTs que são bem claras ali, você tem que acatar, né? Principalmente as convenções coletivas, onde existe ali a questão da obrigatoriedade dos dois lados, né? Então, você tem que respeitar aquilo, tá bom? Então, se não existe, aí você pode realmente estipular ali dentro da sua política interna, mas a grande maioria vai ter isso descrito ali, esse prazo nessas documentações. Legal. Pergunta da Kátia. Aqui em Curitiba existe um atendimento pelo SUS que é a consulta online. A empresa pode requerer uma segunda opinião médica ou mesmo sendo online, o atestado deve ser imediatamente aceito? Ótima pergunta, tá? Que a gente já teve no comecinho ali da pandemia, a gente discutiu isso, tipo, absurdamente aqui, algumas empresas optaram, não vamos receber mais documento online, né, do documento digital, e é um documento válido, tá? Então, existem, claro, que, assim, algumas diferenças, e é um documento que tende mais a ter um pouquinho mais de fraude, né, por conta das edições, e a gente já tem visto alguns sites que fazem esses documentos, aqui vamos falar bem a verdade, mas a gente tem que aceitar, se ele estiver dentro de todos os parâmetros ali, então, assinatura digital com certificação digital, isso é muito importante, tá? Aqui a gente tem uma grande equipe aqui que cuida muito desses documentos digitais, porque tem muita dúvida ainda sobre isso, né? Então, uma assinatura digitalizada não é uma assinatura digital certificada, né? E tem gente ali aceitando. Onde que eu valido esse tipo de documento? Às vezes, o QR Code garante a autenticidade? Não garante, né? Então, a gente realmente precisa passar ali pelas recomendações de validação de uma assinatura digital certificada,
certo? Então, acho que isso é muito importante, você garantir que que esteja correto. E você sempre abrir o PDF ali, daquele documento, porque às vezes você tem um QR Code e ele não direciona, tá? A gente já viu, assim, coisas bem absurdas aqui, o QR Code direcionando para site de supermercado, né? Então, assim, realmente a pessoa só colocou um QR Code ali porque ela entendia, ainda quem fraudou, né, entende que aquilo tá ok, que tipo, o QR Code é uma assinatura digital. Então, Ó, garantir esses fluxos de validação da assinatura digital é muito importante. ótimo, eu vou emendar a pergunta do Rômulo, que é relacionada também a teleatendimento. Ele pergunta se o colaborador fizer o teleatendimento fora do horário de trabalho e apresentar um atestado, conta? Se ele fizer fora e conta, porque vai contar o que está a informação ali do médico que emitiu, né? Então, acontece, às vezes, a pessoa passa ali, por exemplo, eu saio ali do meu trabalho, já deu 16 horas, certo? E aí eu vou passar ali em consulta, só que o médico me deu o dia todo, né? Sendo que ele não me viu de manhã ali. Então, teoricamente, o médico conferiu um afastamento ali pelo dia todo, né? Existem algumas empresas que começam a vincular a partir de uma informação do ponto, né? Então, ela fala, eu vou conferir a partir do momento que a pessoa saiu daqui. Então, existem esses desdobramentos ali, de acordo com uma informação adicional que ela tem, principalmente de batida de ponto, tá? E existem outras empresas que preferem passar esse colaborador, às vezes, numa avaliação adicional para ver o que pode estar acontecendo. Legal. A Samara perguntou aqui, mesmo que na minha convenção coletiva não informe prazo de entrega de atestado, eu posso seguir com a recusa com a mesma segurança jurídica? Se não indicar, aí você tem que ter uma política, né? Então, eu acho que assim, você precisa comunicar isso para o seu colaborador, né? Então, alguma política você tem que ter, tá ali regendo os seus colaboradores. Se você combinou, se ele tem acesso a essa política, se isso realmente já está consolidado, você pode fazer a sua recusa. Legal. Vamos passar para uma outra, na verdade foi uma réplica da Ediana. A Ediana foi quem perguntou para a gente sobre os atestados sem CID. Ela comentou aqui que o problema do atestado sem CID é a variedade de atestados dentro do prazo de 60 dias. Aí, Lê, se você puder só decorrer um pouquinho sobre isso. Perfeito, perfeito, né? Regra previdenciária é regra que todo mundo tem que cumprir, né? Então, sempre causa ali uma urgência com relação a esse assunto, né? Então, é real, acho que essa é uma dor comum, muito habitual para todas as empresas, que não é o atestado de mais de 15 dias corrido. Esse está evidente ali, né, no único documento, o que você precisa fazer ali depois disso, que é agendar a perícia, enfim. Quando você tem os desafios ali dos 60 dias, né? Então, que existe essa questão da previdência, que você pode encaminhar um funcionário para uma solicitação de auxílio, para passar por uma perícia, se ele tem mais de 15 dias somados pelo mesmo motivo, pelo mesmo quadro clínico, nos últimos 60 dias, tá? E aí você tem uma abertura enorme aqui, uma discussão enorme em cima disso. Por muito tempo, as pessoas fizeram só quando tem o mesmo CID. Então, se eu tenho o F32, teria que ter o F32 em todos esses documentos picadinhos, né, nesse período de 60 dias, para fazer encaminhamento. Só que quando você vai ver o texto da legislação, ele fala sobre o mesmo caso clínico, sobre o mesmo quadro, né, sobre a mesma doença ali que está acontecendo. Isso fez com que a gente precisasse ser melhor a cada dia para identificar isso. Então, às vezes, a gente não tem o mesmo CID e nem a mesma família. O que seria a família, né? A letra ali. Então, não tem que ter F com F, ou S com S, ou M com M, porque o quadro clínico, ele pode ser representado por várias letras. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Então, eu posso passar ali no pronto-socorro e eu tô com uma dor, certo? Estou com uma dor no ombro e dores, sintomas dentro do CID é uma letra ali R. Depois que eu tenho um diagnóstico, isso é super natural, né, gente? De começa com a dor, a gente já não tá ali com o diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico de dor e depois eu vou evoluindo. Aí eu vou ter um quadro, às vezes, de S e ter uma doença que começa com S, com T ali dentro do CID, só que é a mesma história, é o mesmo quadro clínico. Então, a gente pode juntar
esses 2 atestados aqui, para realmente somar esse período. E o Sencide, o que que acontece? A gente sabe que estrategicamente, nem sempre, tá bom? O funcionário pode optar não autorizar a descrição do CID para tentar realmente quebrar, fazer essa quebra de somatórias, certo? E aí é muito importante que esses SENCID também sejam computados ali dentro da somatória, para que você levante ali uma possibilidade de encaminhamento para o INSS, né? Então, hoje, dentro aqui, que eu falei um pouquinho do motor de regras que a Closecare faz, é isso, né? É pegar desde os casos mais simples, mas também pegar esses casos de CONCID ou de CIDs correlacionados, ou sem CID, e que realmente levante ali um alerta de aquilo que é um possível caso de afastamento. E aí sim o médico pode olhar e falar, puxa, esse SENCID de 5 dias, ele também fazia parte do quadro. E aí eu utilizo esse atestado também para compor a somatória dentro do período de 60 dias. Será que ficou claro? Depois vocês me falam aí se deu para explicar direitinho. Boa, ficou sim. Muito bom, muito bom. A Jaqueline Gama perguntou aqui se a Closecare tem um aplicativo para recebimento de atestado. Vou falar um minutinho sobre isso, vou responder. Carol, que aí eu bebo uma aguinha aqui, né, Carol? E aí, boa. E aí a gente vai abrir para vocês perguntarem aqui, levantando a mão. A Closecare, sim, a gente tem uma ferramenta onde o colaborador envia o atestado via um web app, a gente vai receber esse atestado, a gente faz a validação e a gente devolve para a Folha, tá? Depois a gente dá mais detalhes, eu vou deixar o link com o nosso site, onde vocês podem acessar e ver mais detalhes sobre a nossa solução. Pessoal, como as dúvidas aqui... recebemos mais uma, então eu vou ler essa última e depois a gente abre aqui para a levantada de mão. Então, a Natália perguntou, quando o funcionário apresenta diversos atestados com CIDs diferentes e não temos como realizar o encaminhamento ao INSS. Nessa situação, é encaminhamento ao jurídico da empresa? É passível de entender junto com o funcionário? O que pode fazer nesse caso? Quando ela não tem médico, é isso, Carol? Deixa eu só entender aqui a situação. Ela não mencionou sobre médico, ela falou só quando o funcionário apresenta diversos atestados com CIDs diferentes. O que a gente pode fazer? Boa. Existem várias situações aqui, né? Então, a gente hoje trata aqui com um hiperatestador. Então, a gente tem uma métrica aqui, que a gente classifica essas pessoas como hiperatestador e pode entrar nessa condição. Então, de múltiplos atestados, às vezes com um período de afastamento pequeno, só que mudando muito, né? Então, uma hora é uma diarreia, uma hora é um resfriado, uma hora é uma dor, uma hora é sensídio, enfim, vai ali. O que a gente pode? Se esses atestados cumprem todas, não são atestados fraudulentos, você não pode simplesmente, né, punir, ou, enfim, esse funcionário por conta disso, porque pode acontecer, né? Agora, o que a gente recomenda, né, que essas pessoas com essas métricas, que eles sejam olhados do ponto de vista médico mesmo. Às vezes pode estar acontecendo uma coisa muito específica, a gente chama aqui dos perdidos na rede, né, que são aquelas pessoas cheias de sintoma, que estão passando em urgência, emergência, mas não estão resolvendo o seu problema. Pode acontecer, né, e aí a gente precisa dar um direcionamento para essa pessoa. Pode ser a situação só do estou cavando atestado, só que a gente não pode fazer essa inferência, né, a gente precisa ter uma evidência ali clara, então, às vezes, você precisa passar até para saber o que está acontecendo, né. Então, acho que esses casos aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vê muitos casos ali do gestor criticando uma postura ali do funcionário, mas se você não tiver muito claro aí os conceitos, né, éticos ali, legais, fica muito complicado você expor a empresa, né, inferindo, às vezes, um comportamento desse, tá? Então, tenham muito cuidado com relação a isso. Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Se vocês tiverem, podem levantar a mão. Tem uma mãozinha aqui embaixo na tela e a gente libera o áudio para vocês. Boa. Vamos lá. Amanda, consegue liberar para mim o áudio?
Só um minutinho, estou colocando a Márcia aqui com a gente. Boa. Vamos lá, Márcia, você está só no mudo? Acho que você precisa tirar do mudo. Bom, vamos Olá, lá. bom Que dia. legal, que legal. Tudo bem? Muito bom. Tudo Eu bem. tenho uma dúvida. Esse prazo de 60 dias, por exemplo, ficou afastado, né, do INSS, retornou, trabalhou alguns dias, né, e voltou a afastar novamente. Os 60 dias conta do início do afastamento ou do retorno? Então, você pode, a partir do retorno, você já pode contar também, tá? Então, assim, vamos pensar se a pessoa está entrando, né? Que são duas situações. A primeira é quando ele dá a entrada do início, e depois quando ele retorna, né? Então, você pode fazer essa somatória antes, ou você pode, depois que a pessoa retornou, se ela volta a se afastar pelo mesmo motivo, você também pode, tá bom? Fazer o reencaminhamento. Entendi. Obrigada. Boa, imagina. Vamos para o Haroldo. Amanda, consegue liberar para a gente? Ah, foi a Natália primeiro. A Natália, Vai em seguida. Oi, consegue me escutar? Sim, conseguimos te ver também, Natália, que bom. Primeiramente, assim, adorei. Muito legal poder falar um pouco desse assunto, porque aqui, né, sou da Bram, e aqui eu fico com essa parte de gestão de afastamentos, dos atestados, e são assuntos bem específicos, são situações que acontecem que às vezes a gente tem dúvida, aqui a gente tem médico do trabalho, então também a gente tem essa troca contínua, né, também com a clínica, a gente tem um apoio do pessoal, que é ótimo. Eu só queria mesmo saber um pouco mais, assim, eu vi que a Close Care é uma plataforma onde vocês recebem os atestados e tem toda essa automação e tudo mais. A recusa é feita dentro da plataforma, são várias pessoas que podem recusar. Ótima pergunta. Excelente, Natália, acho que falei rápido ali, né? Mas sim, tá? Então, a gente tem várias formas de recusa aqui, tá? Então, eu tenho uma camada automática, então eu faço uma leitura do documento, ele extrai ali a inteligência artificial todas as informações, eu faço uma validação, eu tenho uma camada também de pessoas que olham muito o documento, às vezes a rasura, né, você vai saber, é muito sutil, então passa ainda ali pelo olhar humano de uma equipe super especializada nisso, e a gente já pode fazer uma recusa que a gente chama de manual também, tá? As recusas automáticas, elas são muito dessas regras, então o prazo, a somatória de dias que extrapolou, né, alguma informação ali algum documento não aceita, um profissional que emite um documento e que não poderia dar aquele tempo de afastamento, então tudo isso a gente tem os alertas que avisam. A validação pode ser tanto da Close Care, tá certo? Então, a gente assume uma grande parte, eu falo assim, quando o cliente contrata a nossa esteira de validação, a gente fica responsável por 80, 90% dos casos, porque você me passou já o que eu estou autorizado a fazer, né? E aí são os casos mais complexos, talvez um que você tenha que entrar em contato com a clínica, checar uma veracidade, ou garantir que o apoio jurídico, aí esses casos vão passar ali com você. Então, pode ser tanto eu como validador ou como uma pessoa do seu time, isso é definido em conjunto ali dentro do processo de implantação. O funcionário, tá? O que ele recebe? Ele recebe essa comunicação clara por e-mail, por SMS. Então, a partir do momento, o documento cadastrou, beleza, cadastrou. O documento está em análise, ou seja, alguém está validando aqui, passando por todas as regras. O documento foi aprovado, olha, funcionário, documento aprovado, tudo ok, né? E esse documento depois integra ali na folha. Ou documento recusado. O que a gente tem? A gente tem aqui uma possibilidade de customização dessas mensagens. Então, vamos imaginar que você, Natália, tem ali, lembra que eu coloquei assim, dar alternativas? Você, dentro da sua política, dá uma alternativa dele repostar isso no prazo de 5 dias. Eu já vi até de 10 dias, algumas empresas é dentro do período do prazo. Você vai definir, e aí eu vou pedir para ele, eu vou falar, olha, aqui está faltando, teve uma rasura no item tal, volte para o estabelecimento de saúde ou com o profissional emissor, pegue uma nova via e poste novamente no período X. Então, você já ajuda também a ter clareza do porquê foi recusado e você já orienta ele ali também, tá bom? E aí, tudo isso é feito
né, numa comunicação direta aqui com a gente, com o funcionário, para que Aham. também elimine um pouco desses pontos de contato, né, que o time que após cria é pequeno e enxuto. Sim, entendi. Obrigada. Bom, Obrigada, Natália. Haroldo, em seguida, Amanda libera para a gente. Vamos lá. Prazer, Haroldo. Você está no mudo? Eu acho que precisa apertar o botãozinho aí. Agora achei. Foi. Um pouco mais velha do que ali. Então, bom dia a vocês. A minha dúvida é assim quanto a atestado ou declaração de acompanhante. Explico. Tem empresa que não aceita declaração de acompanhante e só quer atestado de acompanhante. Eu não vejo diferença, mas digamos, por que isso, né? Existe alguma norma própria da empresa ou uma portaria né, do Ministério do Trabalho, sei lá. E outra dúvida é atestado de mãe pediatra, que o pediatra emite, né? O pediatra, muita mãe pede assim, olha, você tem que me colocar que preciso cuidar do meu nenê por tanto tempo, ou etc, né? sim. Perfeito, perfeito. São situações bastante comuns aqui, a gente tem muitas, eu falo que declaração, a gente tem aqui com o time de operações, a gente fala, bateu declaração de acompanhamento é mais difícil de ver do que atestado médico, né? Por conta desses todos os cenários aí. Então, a declaração de acompanhamento, realmente a gente tem algumas CCTs que o texto é até mais complexo. Então, alguns falam assim, para acompanhamento, né, será abonado X dias ali, justificados, se o responsável, né, acompanhar nos casos de internação, consulta. Então, quando a ZCT expande esse texto e coloca em situações muito específicas, aí a política vai se desdobrar em cima disso. Algumas ficam muito abertas, e aí, às vezes, o simples acompanhamento para fazer uma coleta de exame já teria que ser abonado. Mas algumas CCTs vão para casos muito específicos, internação, acompanhamento de procedimento, né, observação, e aí a gente tem que adaptar a política ali para aquilo que está escrito na CCT. Com relação a essa parte, super real também, então, declarações de acompanhamento, no geral, às vezes você pode ter só um atestado do menor ou do dependente, né, e nem ter o nome do funcionário, então, na grande parte das políticas, tem que ter o nome do dependente e do funcionário, nomes completos, ali é uma exigência para aceitação desse tipo de documento, e uma especificação, somente se o pediatra mencionar, ou o médico profissional lhe mencionar que precisa de observação do responsável. Então, tem empresas que deixam mais aberto, né, e tem empresas que deixam um pouquinho mais criterioso e mais restritivo se tiver alguma menção. E aí, aqui, quando a gente olha, a gente faz exatamente essa distinção. Se era um caso de acompanhamento de internação, se era um caso de exame, se era alguma outra informação, e se não tiver, de novo, né, a gente recomenda que esse funcionário retorne ali para ter mais clareza sobre essa situação, tá bom? Tenho uma dúvida justamente sobre isso. A empresa pode recusar o atestado de acompanhante? Ele pode recusar se não fizer parte ali da polícia, tiver algum desses critérios, tá? Se ultrapassa o saldo, mas no geral, o que acontece? É um desdobramento. A empresa aceita, mas não abona. Então, ele é justificável a ausência daquele colaborador, só que ele não, aquele dia não é abonado. Então, a gente tem esses limites, né, sobre o que eu recuso, tem empresa que só recusa, e tem empresa que ela aceita aquilo como uma justificativa, porém ela não abona aqueles dias. Uhum. Tá bom? Ok. Obrigado. Obrigada pelas perguntas, Haroldo. A Catarina é a próxima, levantou a mãozinha aqui.
Vamos liberar você, Catarina, um minutinho. Pronto, estamos te vendo e te Que ouvindo. legal. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Nós temos uma clínica, temos também a medicina do trabalho, e às vezes chega até nós atestados médicos que gostaríamos de validar ou reavaliar. É possível sugerir isso ao colaborador? Sim, sim. Então, a gente tem a especialidade de medicina do trabalho é a que permite isso, né? Então, a gente tem ali nas resoluções do CFM, esse ponto que eu trouxe aqui, que é sobre o médico do trabalho, o especialista, né, dentro da medicina ali, que ele pode discordar de alguns elementos do conteúdo. Por quê? Porque ele vê o funcionário, o paciente, do ponto de vista de capacidade laborativa e não necessariamente sobre a doença em si, né? A gente sabe que pessoas doentes podem ter capacidade laborativa. Isso existe, então, essa possibilidade, e as normas regulamentadoras, tá? A NR1 e a NR7 têm parágrafos bastante específicos e que permitem, então, né, que o médico coordenador ali estipule algumas ações de saúde para a preservação e para a promoção da saúde do trabalhador e que realmente você possa fazer essa convocação. É muito importante que você construa esse texto dentro ali do PCMSO e que você tenha uma formalização daquela convocação também do funcionário com esse intuito, né? Não sempre com o intuito de, não vou homologar, acho que sempre de ter esse cuidado muito ético ali nas nossas relações, né? Ok. E aí, só para colocar um ponto, né? Acho que os médicos do trabalho, eles são aqui os nossos pontos de contato quando a gente está fazendo a configuração da conta para o cliente, porque muitas das regras vêm deles, né? Então, essa questão, por exemplo, da somatória de dias, geralmente vem, né, muito a fundo com o médico do trabalho, recidivas de atestados. Então, X documentos, sei lá, 5 atestados nos últimos 15 dias, poxa, é bastante, o que está acontecendo, né? Eu preciso ver, eu tenho um risco aqui de psicossocial, poxa, então eu quero ver todos os funcionários que têm ali um afastamento com o CID-F, de mais de 5 dias de afastamento, e que eu quero olhar, né? Às vezes eu tenho LERDORT, e aí eu configuro esses alertas, né, de acordo ali com o grupo de CIDs que cabe para a minha realidade daquele meu PCMSO. Tá bom? Perfeito, está ótimo. Obrigada. Boa. Obrigada pela dúvida, Catarina. Acho que acabamos aqui de dúvidas do pessoal. E antes de a gente terminar, eu só vou fazer uma perguntinha que aparece bastante nas nossas reuniões, que é sobre a justa causa. Então, Boa. podemos aplicar uma justa causa se eu recebi um documento que eu suspeito que seja fraudulento? Boa, gente. Então, assim, a justa causa, o que acontece? A gente tem, do ponto de vista da CLT, é um ato de improbidade, então, ato ilegal, e aí sim a gente pode seguir ali com a justa causa, tá? É sempre importante que vocês consultem ali o prazo para fazer isso. Eu acredito que não tenha tão específico na legislação, mas eu acho que você tem que fazer isso num período de 30 dias, para não configurar o perdão tácito. Eu não sou do jurídico, eu posso estar falando uma outra besteira aqui, tá bom, gente? Mas, assim, vale a pena vocês discutirem isso com o jurídico de vocês. E no Código Penal, aí, né, sobre uma outra esfera, é, sim, a questão de um crime. Então, você pode olhar ali pelos dois âmbitos, tá? Boa. Última pergunta, temos mais um minutinho, vamos liberar o Humberto de novo, a gente libera para mais uma pergunta, e depois a gente vai concluir aqui. Esse é outro Humberto. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estava aqui, né, porque eu estava vendo as perguntas. Primeiro, parabéns pelo evento, foi tudo muito bem elaborado. Muito obrigada. Com relação a essa última pergunta, por isso que eu levantei a mão, né? Eu não sou advogado, eu sou especialista em direito do trabalho. Ótimo, ó. Essa questão do perdão tácito, ele tem um prazo de razoabilidade para ser analisado. Porque se você demora muito tempo sobre um processo, chegou o atestado no dia 1º. Uhum. E se existe um trâmite normal na empresa para avaliar isso, 5 dias, outro dia, sei lá.
Uhum. Você vai querer razoável. aplicar uma justa causa depois de 30 dias, pode ser descaracterizado na justiça. Sim, A sim. menos que, durante esses 30 dias, você consiga comprovar que esteve cuidando de todos os aspectos legais. Verificar junto ao médico, improbidade com relação à assinatura, todo tipo. Se você provar que ficou durante esses 30 dias, aí sim você pode dar justa causa, e aí, desse modo ela fica bem consubstanciada para Uhum. provar na justiça, olha, nós fizemos tudo para não ser injusto no desligamento. Isso, exatamente. Não só estou querendo fazer essa ressalva, porque Perfeito, perfeito, Humberto, porque alguns é um clientes têm cuidado muito. que a gente tem que ter. Alguns clientes têm muita dificuldade, principalmente em documentos do SUS, demora a resposta, né? Então, para consultar, para ver se essa pessoa realmente passou. Então, às vezes, mas assim, ela realmente consegue provar que mandou ali o pedido para a UBS no dia tal, cobrou a resposta no dia tal, não teve sucesso. Então, assim, dá para você, por isso que a gente falou sobre a documentação do processo, né? Para que você tenha todas as etapas ali. Muito obrigada aí pela ajuda aqui. Todo cuidado tem que ser dado, né, nisso daí, e eu falo isso porque eu não sou mais gestor, né, mas na época que eu era gestor, eu analisei em torno de 300 casos de pedido de desligamento por justa Por causa. justa causa. Desses 300, mais de 200 e alguma coisa, eu disse, não tem sentido, né? Queriam dar atestado de desligamento de qualquer jeito. Uhum. Desses 97, eu coloquei. Não, pode ser por justa causa. Uma Perdi amostra 3. grande. Perdi 3 só. Ou seja, mais de 95% de Uhum. acerto. Por quê? Porque eu seguia todos esses procedimentos. Passos. E é isso que eu recomendo, que as pessoas sigam esses procedimentos. Ah, é demorado. Ah, é chato. É. Mas lhe dá uma garantia. Então, muito Dá uma obrigado garantia. pela oportunidade de colocar isso aí. Contribuição. Muito obrigada, gente, aqui. Agradeço. Obrigada, Humberto. Acho que a gente está caminhando para os nossos minutinhos finais, não temos tempo mais para perguntas, mas a gente vai deixar aqui algumas informações para vocês entrarem em contato com a gente e a gente responde por e-mail, por alguma forma final. Queria agradecer a todos que participaram, obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação, obrigada pela Letícia, que compartilhou tanta coisa aqui com a gente. Lê, você tem alguma mensagem final aqui para todos os presentes? Não, gente, eu só agradeço, né? A gente reuniu aqui muitas pessoas com muitos conhecimentos aqui. Fico muito feliz que a gente teve bastante oportunidade de fazer essas trocas. Eu fico aqui também à disposição, se vocês tiverem outras perguntas ali, Carol recebe, a gente ajusta. Mas muito obrigada, viu? Pelo tempo, principalmente, que eu sei o tempo muito corrido aqui de todos vocês. Obrigada mesmo. Pessoal, obrigada. Nos próximos dias a gente vai enviar para vocês um e-mail com a gravação do evento e um formulário de feedback que vocês, se vocês puderem responder, ajuda muito a gente para os próximos eventos. A gente mandou aqui no chat também o link do site da Close Care para quem quiser conhecer um pouquinho. E nesse e-mail que a gente vai mandar, se vocês quiserem mandar com alguma pergunta também que ficou, que a gente não teve a chance de responder, a gente pode responder vocês por lá. Obrigado mais uma vez e espero encontrar vocês de novo no nosso próximo evento. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.